Morre não, cara. Saudade de Chopin. Saudade de Chopin. Fala, galerinha. Tudo beleza? É o Andy aqui de novo. Faz tempo que eu não gravo vlog, eu tô bastante sem tempo aí. E só que sobrou um tempinho, sexta-feira chuvosa, tá chovendo bastante aqui no Rio. E resolvi gravar um videozinho pra vocês aí. Esse vídeo foi inspirado por um amigaço meu que finalmente comprou seu primeiro amplificador valvulado. Foi uma coisa nova, maravilhosa pra ele. E mesmo ele sendo um cara super gente fina, super bem informado, que é uma característica dele, ele se informa muito a respeito das coisas antes de executar uma compra, ficou claro pra mim que muitas coisas ainda são mistificadas em relação a esses amplificadores. Então eu resolvi gravar um vídeo rápido a respeito disso, para explicar um pouquinho de como funciona a natureza do valvulado e quem sabe ajudar você na hora de você comprar o seu amplificador. Bem, antes de mais nada, a diferença entre ele e o transistor, né? O transistor ele é um componente de alta fidelidade, enquanto a válvula não é. Ela tende a achar que a válvula tem um som mais perfeito. Não, não tem. O transistor ele tem um som de alta fidelidade, né? Ele pega tudo que ele recebe e ele reproduz de maneira idêntica, ou pelo menos o mais próximo de idêntico que é possível de chegar com esse componente. Já a válvula não. A válvula ela é um grande filtro. Muitas das frequências que você joga na válvula não passam adiante. Só que, curiosamente, para o som de guitarra, são exatamente as frequências que o seu ouvido não gosta de ouvir. Então, a válvula, ela, por definição, deixa o som de guitarra mais agradável. Ainda há uma pessoa ou outra que gosta do som do transistor e fala que consegue tirar um som bom. Eu, honestamente, discordo. Você não consegue tirar um som bom e não vai ter nada no mundo que você venha me dizer que vai me fazer me mudar de ideia. E isso não é pragmatismo, tá? Deixa eu deixar isso claro, porque eu não sou pragmático nem saudosista. No entanto, é complicado. O transistor é muito ruimzinho. Então, se você quer ter um som de guitarra bom, você basicamente tem que ter um valvulado. O que não te impede de tocar super bem, de ser um puta músico e de se virar em tudo quanto é situação e tirar um som super bacana do amplificador transistorizado. A grande questão é, se fosse um valvulado, ia ser muito melhor. Mas esse não é o tema do vídeo. O tema do vídeo é outro. Eu vou falar de preciosismo de equipamento em outro tópico, em outro vídeo. Então, antes de mais nada, tem essa grande característica da coloração do som. A coloração que a válvula gera é agradável ao seu ouvido e você tende a gostar mais do que a não coloração que o transistor gera. Um amigo me fez uma metáfora uma vez, foi muito interessante. É como você imaginar que você manda uma luz branca. Aí quando você passa pela válvula, a luz sai amarela. Quando você passa pelo transistor, a luz continua saindo branca, idêntica à origem, à fonte. No entanto, a luz branca no seu olho ela pode te ofuscar. Uma das coisas que preocupa muita gente com relação ao valvulado é a potência. Bem, a galera fala, eu vou comprar um amplificador e quero comprar um de 100 watts ou de 50 watts porque não vai dar conta. Galera, deixa eu te falar uma parada. Eu uso amplificador de 100 watts porque eu sou maluco. Eu sou completamente louco, eu realmente tenho um parafuso a menos. O grande lance é, amplificador valvulado fala alto demais. Tipo, muito. Tem uma figura aqui do meu lado que é o seu Pedro Viana. Hoje fomos comprar ingressos para o workshop do Guthrie Govan que vai rolar. Poxa vida, hein? O seu Pedro Viana é dono do Orange, o Number 4 Gene Root, que eu fiz o review. Se você não viu o review, tá aqui o link. E esse amplificador é um amplificador de 15 watts, assim. Para shows em bares pequenos, a galera geralmente manda ele abaixar, porque realmente é muito, muito alto. E o que a galera não se toca é que volume e potência, eles crescem em proporções diferentes. Antes de mais nada, o seu ouvido não ouve de maneira linear. Ouvir 100 watts não é ouvir 10 vezes mais volume do que 10 watts. Então, esse que é o problema. O seu ouvido ele ouve de maneira logarítmica. Então, quando você trata em dB ou decibel, ele é uma unidade de medida logarítmica. Para quê? Justamente para compensar essa característica do seu ouvido. Então, para você dobrar o volume, você tem que decuplicar a potência. Nossa, decuplicar, não falei bonito. Quando você está trabalhando com 10 e 100 watts, você não está trabalhando com 10 vezes mais volume, você está trabalhando com 2 vezes mais volume. O que não quer dizer que o seu ouvido vai perceber como 2 vezes mais alto. Tem que deixar isso claro também. Agora vamos a componentes estruturais, vamos falar da estrutura do som. Uma etapa de amplificação ela tem basicamente três partes. A primeira é a pré-amplificação, que é executada pelo pré-amplificador. A segunda é a etapa de potência, que é realizada pela potência, ou pelo power amp, também é conhecido como power amp.
E terceiro é a etapa de alto-falante, onde você consiste em receber o sinal da potência e fazer esse alto-falante mexer para empurrar o ar. Afinal de contas, som é a diferença de pressão do ar para ele chegar no seu ouvido. O que o pré-amplificador faz? A sua guitarra, ela deixar o captador ativo de lado, mas a sua guitarra ela gera um sinal muito fraquinho, na casa de milivoltagens, esse sinal que a sua guitarra gera. Esse sinal elétrico, por ser muito fraquinho, ele precisa ser pré-amplificado. O que é pré-amplificar um som? É você pegar e elevar esse sinal da casa de milivoltagem para a casa de 1 volt. E quando você amplifica ele dessa forma, você consegue trabalhar e manipular melhor essa onda, esse sinal, do que se ele fosse milivoltagem. Então, no geral, é isso que o pré-amplificador faz. No caso da guitarra em especial, o pré-amplificador ele te permite acesso a alguns parâmetros, como por exemplo a equalização, no geral grave, médio e agudo, e a etapa de ganho. O que o ganho faz? O ganho ele altera o seu som e gera, conforme você aumenta ele, mais ou menos distorção harmônica. De novo, isso é tema para outro vídeo, mas acho que todo mundo consegue entender o que é distorção, por mais que a gente não saiba o que é distorção. Então, esses são os parâmetros básicos que o seu pré-amplificador do amp de guitarra te gera. Daí, do pré-amplificador, ele passa para a potência. A potência, no geral, tem um controle só, que é o botão de volume. Em alguns amplificadores chamaram de master. Por conta de ser um amplificador da potência, eles chamaram de master. Mas alguns amplificadores também te presenteiam com equalização pós-pré-amplificação, ou seja, equalização da potência, que pode ser presença e ressonância. Alguns chamam de presença e focus, que é o caso do meu amplificador, tem um botão de focus, que faz isso e tal. Outros chamam de depth, enfim, isso muda de marca para marca e de modelo para modelo. Mas, no geral, esses dois botões de presença e profundidade, eles são da potência, são equalizações da parte de potência. E o que a potência faz? Pega esse sinal que era 1 volt e joga ele para níveis os mais absurdos possíveis. Por quê? Porque esse sinal ele tem que ser forte o suficiente para empurrar os falantes, fazer esses alto-falantes mexerem. E ao mexerem na frequência do sinal que eles recebem, o ar passa a vibrar na frequência que eles recebem e chega no seu ouvido, e o seu ouvido entende aquela frequência. Então é basicamente assim que o amplificador funciona. Aí entram componentes extras, como multicanal e grupo de efeitos. Vamos falar de distorção um pouquinho. Qualquer tipo de pedal que você tem que passe por um valvulado, ele vai soar melhor do que por um transistorizado. Isso é um fato. Justamente por conta daquelas características da válvula que eu mencionei anteriormente. Mas alguns amplificadores valvulados eles têm distorção. Eles conseguem gerar distorção. O que, na minha opinião, é maravilhoso, porque eu adoro a distorção proveniente do amplificador. É o tipo de coisa que eu realmente gosto, acho que é um som super bacana e eu prefiro isso a qualquer pedal. Porém, você entra em outro problema. Qual é o problema? Alguns efeitos eles dependem de decaimento para funcionar da maneira como você espera. E eu estou falando basicamente de reverb e delay. São os dois efeitos que dependem do decaimento para gerar o efeito que se propõe a fazer. No caso do reverb, simular um ambiente em que você se encontra. E no caso do delay, fazer repetições para simular um ambiente ainda maior, ainda mais grandioso. Distorção é, por definição, compressão, galera. O que a compressão faz? A compressão ela aproxima as cristas dos vales em relação à amplitude. A amplitude é volume. Então, tudo que passa por um compressor tende a sair de forma mais homogênea em termos de volume, ou seja, o compressor ele mata um pouquinho a dinâmica. Isso é bom, isso é ruim? Isso depende da utilização e depende da cabeça de quem está manipulando o compressor, é claro. Mas a grande questão é, passar um delay ou um reverb na frente de um compressor vai inevitavelmente aumentar o decaimento do reverb, não vai ter um decaimento tão natural e tão esperado. O delay também vai ter suas repetições comprimidas e elas vão soar com o mesmo volume até o final. Você não vai ter aquela repetição que vai morrendo, que é muito agradável. Então, para passar por cima desse problema, o que as empresas começaram a fazer? Adicionaram por cima do loop de efeitos. E o loop de efeitos ele é um gap, ele é uma alça que fica entre a pré-amplificação e a potência. Essa alça te permite colocar efeitos depois da distorção, quando ela é gerada pelo amplificador, e, consequentemente, esses efeitos vão ter esse decaimento que você espera, mesmo estando com a distorção. Então, essa é a vantagem do loop de efeitos. Então, se você é um cara que está comprando um amplificador para usar a distorção dele, fica avisado que se você gosta de reverb e delay, é bom você dar uma olhada no loop de efeitos. O que é um multicanal? O multicanal ele te permite ter várias fotos do amplificador não apertar no botão. O canal limpo, no geral, gera sons limpos, sem saturação de ganho, e esse som limpo vai estar pronto para você a hora que você quiser.
ele vai ter uma outra etapa de um outro canal, que provavelmente é um canal distorcido, e que você consegue trocar esses níveis de ganho só no foot switch, aperto do botão. Então você consegue ter duas fotos, dois momentos, dois cenários diferentes no mesmo amplificador. Isso é bacana? É. A grande pergunta é, para você isso é essencial? Você quer um amplificador que tenha distorção e som limpo? Você quer um multicanal? E obviamente quanto mais canais você tiver, mais caro esse amplificador vai ser. Eu conheço muita gente que prefere ter um amplificador valvulado limpo, com som limpo, ultra cristalino, super bonito, e usar um bom pedal de distorção na frente para gerar sua distorção. Também é super válido e é uma questão de gosto apenas. Afinal de contas, nem todo lugar que você vai poder levar seu amplificador. Isso é algo a se pensar. Se você é o tipo de cara que gosta de simular amplificadores, tem um processador de efeito bacana que simula diversos modelos de amplificador, como Marshall, Mesa, Vox, Fender e por aí vai. A sugestão que eu geralmente dou é o seguinte: ao invés de plugar o seu processador em linha, onde você simula pré, potência, falantes e efeitos, pode ser uma boa opção, caso você tenha um amplificador bacana no backline da casa que você vai tocar, ligar esse seu processador no retorno. Por que no retorno? O retorno ele é a volta do loop de efeitos. O que isso acarreta para você? O seu pré-amplificador simulado ele vai passar por uma etapa de potência real e, consequentemente, por uma etapa de alto-falantes também real. Isso vai te dar um som mais realista, com certeza. Afinal de contas, o que o seu processador faz é simular um amplificador virtualmente, digitalmente. Então, ao passar essa simulação por etapas reais, o seu som vai ser mais realista. E guitarrista gosta de movear, né? Gosta de empurrar com o alto-falante. Passar seu som de guitarra por um alto-falante de guitarra é algo que realmente é super diferencial na hora de esculpir seu timbre, porque o alto-falante ele é quase tão importante quanto o cabeçote que você usa, ou o amplificador que você usa. De qualquer forma, é uma excelente saída. E isso também funciona para quem usa Pod, para quem usa Boss da série GT e para quem usa laptop. Gosta de levar o seu Guitar Rig, seu Amplitude, vários outros softwares e a sua interface. É uma boa saída, ao invés de mandar um sinal para a linha, mandar o sinal para o retorno. Com certeza é melhor do que plugar na frente. O que isso acarreta? Você plugar na frente, você vai estar somando o ganho de dois pré-amplificadores. O simulado que você tem na sua pedaleira e o real que você tem no amplificador que você está ligando. Então isso vai gerar ruído, isso vai gerar mais dificuldade em timbrar, enquanto que você pode programar o seu som em casa e quando você chegar ao vivo e plugar, ele vai estar lindão, muito parecido com o que você programou em casa ou com o que você usou nos ensaios da sua banda. Ele é muito menos suscetível à variação de equipamento e isso é super bacana. Bem, galera, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você curtiu, acho que ele foi informativo, clique em gostei, se inscreve no canal, adiciona favoritos, compartilha com os amigos e é isso. Forte abraço, até a próxima.